Aleluia. Nós vamos começar uma série de mensagens nesses 3 domingos que falta para terminar o ano de 2020. Nós vamos falar dos desafios para 21. Os desafios como iremos enfrentar os desafios para o próximo ano de 2021, que vai ser um ano que quero crer pela fé que híbrido na questão de os primeiros meses vamos continuar nessa pandemia e nos meses finais eu quero crer que a vacina vai se espalhar e vamos começar a sair dessa pandemia de 2021 para 2022. Eu quero crer nisso e eu tenho essa esperança em nome de Jesus, amém? Mas os desafios que nós vamos ter para 2021, como vencê-los? Como vencer esses desafios? Obrigado, meu xará. E como vencer na palavra esses desafios? Mas eu quero mostrar como vencer desafios usando histórias do menino Jesus, porque é o que é a essência do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus, e nós falamos tão pouco dos acontecimentos que aconteceram com Jesus ainda criança. E eu vou usar 3 acontecimentos que estiveram com Jesus ainda criança. Nós vamos falar que um dos desafios de hoje é em que você acredita, a sua crença, como está depositada a sua crença. A sua fé e a sua crença vai ser essencial para você vencer em 2021 e vencer também esse Natal e esse Ano Novo diferente, completamente diferente. Mas no domingo que vem, eu vou falar de resiliência. E eu vou usar a história de José e Maria no nascimento de Jesus, a resiliência deles. E no último domingo, eu vou falar sobre se preparar para o improvável. Porque nem tudo vai acontecer como você planeja. Você tem que se preparar para o improvável. E aí eu vou usar a história de Zacarias e Isabel. Mas hoje eu vou usar a história de um personagem que poucos falam dele, que é Simeão. Quando a gente fala de Simeão, tem tantos Simeões na Bíblia, mas esse Simeão é diferente. E é através dele, inspirado na vida dele, que eu quero que você entenda como vencer esse Natal e esse ano novo de pandemia e como vencer os desafios do ano de 21, do ano de 2021. Coloque, vamos junto em Lucas, capítulo 2, do verso 25 em diante. Você pode acompanhar aqui no multimídia, e você que está aí na sua casa pode acompanhar nos slides. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Você talvez nunca parou para perceber essa história tão curta, mas tão extraordinária, que é a história de Simeão, um homem que estava acima do seu tempo. Como é que era esse homem que estava acima do seu tempo? O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado aproximadamente quase 30 anos depois desse acontecimento que eu coloquei agora, que eu acabei de falar. Aqui era Jesus, menino. Jesus que estava indo para o templo fazer os ritos da lei.
O Espírito Santo não tinha sido derramado, não havia Pentecoste ainda, Jesus nem morreu ainda, Jesus era uma criança. E se você conhece um pouco a Bíblia, você sabe que o Espírito Santo não habitava nas pessoas de forma contínua. O Espírito Santo, ele simplesmente visitava as pessoas em momentos específicos. Então, quando os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor, é porque o Espírito Santo tinha tomado aquela pessoa, tinha visitado aquele profeta. E por isso que ele falava, assim diz o Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas depois que eles davam o recado de Deus, o Espírito Santo saía. Não era uma habitação contínua. Isso só vai acontecer depois do Pentecoste. Mas Simeão era um homem acima do seu tempo. Ele tinha a presença contínua do Espírito Santo, mesmo antes de ter o Pentecoste. Tamanha a intimidade que ele tinha com Deus. Era um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que o Espírito Santo, mesmo não tendo o Pentecoste, o Espírito Santo habitava continuamente na vida desse homem. Isso demonstra que Deus é livre para fazer o que quiser e ele não fica preso a regras rígidas, que muitas vezes a nossa teologia e história fica. Deus não fica preso em regras rígidas que nós ficamos. Mas esse Simeão, ele recebeu uma palavra, uma revelação do Espírito Santo extraordinária. Você não vai morrer sem antes ver o Messias. Às vezes nós passamos rápido nesse texto e não entendemos as implicações dessa profecia. Primeiro, quanto tempo nós estamos esperando a volta de Jesus? Quanto tempo a igreja está esperando a volta de Jesus? A igreja está esperando a volta de Jesus aproximadamente 2017, 18 anos. Que nós estamos esperando a volta de Jesus, a igreja, não é? Isso é tempo pra caramba. Imagina se o Espírito Santo te revelar para você dizendo, não vai morrer sem ver a volta de Jesus. Que coisa extraordinária. Já pensou? O Espírito Santo um dia falar com você? E talvez vai dizer assim, mas você não vai poder contar para ninguém. Mas você não vai morrer antes de ver a volta de Jesus. Jesus vai voltar com você em vida. Rapaz, se Deus falar isso com alguém, vai ser algo extraordinário. E eu acredito que Ele vai falar com alguém quando estiver perto dele voltar. Ou com algumas pessoas. Mas, para você ter ideia, nós estamos esperando a volta de Jesus há mais de 2000 anos. Simeão e Israel estava esperando o Messias há mais de 5000 anos. Olha a diferença. Israel estava esperando o Messias na época de Simeão há mais de 5000 anos. E mais de 5000 anos, Israel falava o que nós falamos com a volta de Jesus. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar, o Messias... 5000 anos essa promessa. Aí chega Deus para Simeão falando, você não morre antes de ver o Messias. Há 5000 anos o meu povo está esperando. E eu vou ver. Imagine se ele contando isso para alguém. Quem acreditar nele? Meu amigo, vai chegar, mas você não sabe. Mas Deus falou comigo. Mas falou nada. Ninguém sabe. E só que Simeão estava ficando velho. Ele estava se envelhecendo, e ele viu que não ia viver muito tempo ainda. Mas ele acreditou nessa promessa. Jesus falou que eu não ia morrer sem ver o Messias. Só que eu estou envelhecendo, o tempo está passando. Mas um dia, que é isso que diz o texto, um dia o Espírito Santo falou para ele, vai para o templo, vai para o templo, vai para o templo.
Não, vai para o templo. Eu vou. Eu imagino que quando o Espírito Santo falou com ele, vai para o templo, ele imaginou, vou lá para adorar a Deus, vou lá para dar minhas ofertas, o holocausto. Mas quando ele chega ali, o Espírito Santo fala com ele, está ali o Messias. Quem que ele vê? Um bebê. Um bebê, não tão bebê, mas uma criança. O que ele vê é uma criança. Mas o Espírito Santo falou para ele, essa criança é o Messias. Essa criança é o Messias. Que coisa extraordinária. Simeão viu aquela criança, ele sabia que era o Messias. Poucas pessoas tinham essa percepção que ali estava o Messias. Mas Simeão sabia que ali estava o Messias. E ele pega aquela criança, ele não quer nem saber, nem se auto-apresenta direito, ele pega aquela criança de José e Maria. José era vivo nessa época. Ele pega a criança e começa a louvar a Deus, a ponto de impressionar a própria Maria. Simeão era um homem que sabia no que acreditava. Ele sabia no que ele podia acreditar, ele sabia que ele podia crer nas promessas de Deus, ele sabia que podia crer na vontade de Deus, ele sabia que podia crer naquilo que Deus falava no seu coração. Certamente as pessoas, ao ele contar, o desanimavam. Porque se as pessoas acreditassem nele, ele podia dizer, o Espírito Santo mandou eu ir para o templo. E ia um monte de gente atrás, mas ninguém iria, ninguém ia acreditar. Mas ele sabia o que podia crer, ele sabia aonde estava firmada a sua fé. E a sua, está firmada aonde? Eu quero, nesse tempo de pandemia, eu quero deixar esse primeiro tema para você. Qual é a crença que te guia nesta pandemia? Qual é a crença que te guia nesta pandemia? Vivemos um tempo de conflitos de informações, irmãos. Nunca tivemos tanto conflitos de informações. Uns dizem, a esperança está na vacina. Outros dizem, eu não tomo a vacina de jeito nenhum. Na verdade, a maioria das pessoas que falam comigo diz, deixa o pessoal tomar primeiro, depois eu tomo. Aí eu fico pensando, e quem vai tomar? Está todo mundo esperando o outro tomar. Está todo mundo esperando o outro tomar, quem vai tomar? Eu acho que a fila não é, vai ficar assim, todo mundo aquela coisa de, vai você, depois eu vou. Se em 10 minutos não acontecer nada com você, eu vou lá e tomo também. Porque existe um conflito de informações. É boa, é ruim, funciona, não funciona, vamos ter, não vamos ter? E quando a pessoa tem Covid? Eu tive Covid, graças a Deus, foi de forma muito amena, mas eu tive a Covid, e quando eu tive a Covid, irmãos, eu recebi pelo menos 10 receitas diferentes de cada amigo diferente. Um amigo do Rio, que quase não fala comigo, mandou uma receita para mim de Covid. Olha, o meu médico, não sei quem, falou para fazer isso. Aí um outro lá de Brasília falou, olha, se você quiser, se não tiver aí no Espírito Santo, eu te mando para o Sedex para você tomar. E o outro me fala para fazer não sei o quê. E o outro diz para aquilo. E aí você fica meio perdido. E mesmo quando você fala, mas o meu médico falou para fazer isso. Não tem não sei o que para fazer isso aqui. Porque há um conflito de informações muito grande. Como temos esse conflito de informações que a gente fica meio perdido? Porque tem uns que dizem, olha, estamos no apocalipse. Covid está pegando todo mundo, agora a epidemia aumentou, parará, vai todo mundo se morrer ou coisa parecida. Os outros dizem, é uma gripezinha, não sai para nada isso. Vivemos os extremos das informações. Isso sem falar os especialistas de WhatsApp. Você já recebeu um WhatsApp com algum vídeo de algum especialista falando de alguma coisa nessa pandemia? Especialista de WhatsApp, irmão, ninguém sabe quem é, ninguém viu o diploma dele, ninguém sabe onde ele estudou, ninguém sabe que hospital ele trabalha, ninguém sabe de onde esse cara veio, mas todo mundo acredita que aquele cara fez lá, só porque alguém passou no WhatsApp.
E aí, cada um está crendo numa coisa diferente. Posso sair, não posso sair? Tem gente que diz, máscara não serve para nada. Eu estive numa igreja, lá no Nordeste, eu fui lá pregar, só tinha uma pessoa de máscara, eu. Eu era o único cara de máscara. Sabe esse negócio de distanciamento que a gente faz? Lá não tinha nenhum, estava lotado, não tinha distanciamento, tem nada. Como era eu o único de máscara, até eu tirei. Por quê? Isso aqui. Aí eu fui perguntar, né? Acabou o culto, eu falar, ei, tem máscara? Não, na minha igreja. Na sua igreja bota máscara, distanciamento, álcool em gel, tapete lá higienizado. Pastor, vou orar por você. Falta de fé. Eu ainda saí com incrédulo. E olha, tinha acabado de pregar, hein? Bem, eu estava sem fé mesmo, que eu peguei Covid logo depois. Completamente sem fé eu estava, porque até Covid eu peguei depois. Mas, veja, esse conflito de informações, para uns é uma falta de fé, para outros, não tem medo da brisa da janela. Se abrir a janela, a brisa pode vir aí e vem o Covid junto. Como gerar um equilíbrio nesses dias de pandemia? O que fazer? Você tem que saber o que você está acreditando nesses dias. E eu quero te deixar aqui duas frases. A primeira é de um autor foi o autor que eu mais li livro esse ano. Comecei no início do ano, que a gente estava começando, antes da pandemia, a ler um livro dele, fantástico. E depois gostei tanto dele que eu continuei lendo livros dele. E eu vou deixar uma frase que ele diz de um dos livros dele, que é o Timothy Keller, que ele diz o seguinte: não me importo com o que vocês pensam, tampouco que eu penso, só me interessa o que o Senhor pensa. Ele escreveu isso num livreto chamado Ego Transformado. Eu falei até na escola dominical, hoje para o Facebook. Ele estava falando, não dele, ele estava falando dessa frase de Paulo, que através de 1 Coríntios, capítulo 4, que Paulo estava dizendo que ele não acredita, ele não fica firmado naquilo que as pessoas falam. Não. Porque as pessoas daquela igreja estavam dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, que era Pedro, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Jesus, e se achava mais espiritual do que outros. E Paulo está dizendo, eu não acredito naquilo que vocês falam. E aí alguém podia dizer para Paulo, então você só acredita naquilo que você fala, que você pensa. Eu não acredito naquilo que eu penso também. Olha que Paulo fala, eu também não acredito no que eu penso. E ele tem um texto em 1 Coríntios 4, que ele diz o seguinte: a minha consciência está limpa diante de Deus, mas isso não me torna inocente. Na maioria das versões é justificado, mas isso não me torna justificado. Ou seja, consciência limpa não quer dizer que você não fez nada de errado diante de Deus. Pode ser que os seus padrões estejam diferentes do padrão de Deus. Tem gente que ofende o outro e a consciência não dói. Tem gente que faz fofoca e a consciência dele não dói, ele não acha aquilo fofoca. Tem gente que prejudica terceiros e nem perde o sono. Consciência limpa diante de Deus não quer dizer muita coisa, irmãos. Quando a pessoa diz, a minha consciência está limpa, e daí, meu irmão? O que você pensa também não é importante. O que os outros pensam não é importante. É importante o que Deus pensa. Nesse tempo de pandemia, você está sendo orientado pelo próprio Deus, pela crença em Deus? Qual é o equilíbrio em Deus? Em vez de ficar nesse monte de informações, qual é o equilíbrio que eu posso ter em Deus? Pastor, mas como? Sabe uma coisa que Deus fala? Duas coisas fundamentais. Primeiro,
que meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar ao máximo dele. Segundo, que diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu uso máscara, irmãos, não é para me proteger das pessoas, é para eu proteger as pessoas. Porque a máscara não vai simplesmente me proteger da Covid. A máscara é para proteger, caso eu tenha Covid, possa não passar para outros. Eu tenho que me preocupar com o próximo e não comigo só. Não é só comigo, também com o próximo. É através desse equilíbrio em Deus, me preocupando com o meu corpo, mas me preocupando também com o próximo, que eu tenho que equilibrar a minha fé. Porque eu vou precisar crer em Deus, também vou precisar crer na fé que eu tenho em Deus. Por quê? Porque nem todos vão poder ficar em casa a vida toda, nem todos vão poder não ir trabalhar, sendo de risco ou não sendo de risco. Nós também temos que entender isso. Eu gostaria que todos que tivessem risco pudessem ficar em casa. Eu gostaria. Se você vê o formulário da nossa igreja, está escrito lá no formulário online. Se você faz parte do grupo de risco, aconselhamos ficar em casa. E aconselhamos ficar em casa. O nosso co-pastor, pastor Ronaldo, que é remunerado pela igreja, ele não vem aqui na igreja desde que começou a pandemia por ser de risco. E nós incentivamos que ele continue assim, porque ele e a sua esposa são pessoas de alto risco. Ótimo, cuide-se. Mas a igreja pode fazer isso, pastor Ronaldo e a Penha. Às vezes uma pessoa não pode ter esse privilégio. Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, tem que ir ali, tem que ir ali outro. O que ele vai fazer? Ele vai crer no Deus que cuida dele, porque é a única coisa que ele pode fazer. Ele vai crer. Nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, no ano de 2021, é muito importante você saber o que você está crendo, em que você crê. Você crê em Deus ainda? Ou você está só acreditando no que os homens dizem? Ou você está só acreditando nas informações que estão te passando? Por isso eu estou colocando sempre uma televisãozinha nas minhas imagens, porque você está só acreditando no que te passa, nas informações da mídia, das redes sociais, da televisão, ou você ainda está crendo num Deus que cuida de você nesses dias difíceis? Mas é claro que as pessoas podem chegar para mim e falar, mas tem muito crente que estão morrendo, e é verdade, Colegas meus, pastores no Rio de Janeiro, morreram. Ah, então, eles não acreditaram? Acreditaram. Mas eles, como eu, um dia iremos morrer, a não ser que Cristo volte. E se não é da Covid-19, é da Covid-21, 22, é de câncer, é de não sei de quê, é de não sei da outra. É de dengue, é de gripe, é do coração, é de colesterol, é AVC, meu irmão. Eu não posso me paralisar por causa disso, eu ainda preciso crer em Deus. Em quem você está crendo nesses dias difíceis? É em Deus ou em homens? É os homens que não se entendem nem nas suas próprias informações, porque isso é tudo novo para eles. Eu quero te desafiar como Simeão. Ele acreditou na promessa de Deus. Contra tudo e contra todos. Contra todo e qualquer tipo de probabilidade. Há 5.000 anos estavam esperando o Messias. Ele já está ficando velho. As probabilidades estavam contra Simeão, mas ele ainda acreditava na promessa que Deus falou para ele. Você ainda em vida vai ver o Messias. Creia nas promessas de Deus na sua vida, irmãos. Você crê? Creia nas promessas de Deus. Mas eu quero deixar outra frase para equilibrar essa aqui. Quando eu digo que você não tem que se importar com o que as outras pessoas pensam e falam, mas você precisa equilibrar isso, por isso eu quero usar essa frase.
Você não precisa se importar com o que as pessoas falam, mas precisa se importar com o que as pessoas sentem. Essa é minha mesmo, tal de Severino José. Mas, veja, eu não me importo o que as pessoas falam. Eu não me importo nem o que eu falo, nem o que eu penso. Às vezes a minha esposa me chama de teimoso, às vezes eu sou mesmo, né? E é verdade. Mas, quando eu creio que Deus falou, não me importa o que as pessoas pensam e não me importa nem se eu acho que é provável ou improvável. O que me importa é que Deus falou e eu tenho que cumprir aquilo que Deus falou. Eu não posso ser guiado pelas opiniões das pessoas. Eu não era pastor dessa igreja, só para você ter uma ideia, eu não era pastor na época dessa igreja, quando essa igreja fez uma reforma e colocou esses tons de verde na igreja. Você viu que o banco também é verde, né? Eu não estava aqui, eu não era pastor dessa igreja, né? A Andressa já estava na igreja. Não sei se ela estava no dia que depois do culto, tinha um culto devocional domingo de manhã, depois do culto, fizeram uma votação. Qual seriam as cores? Não sei se a Andressa estava nesse dia. Irmão, eu dava risada lá fora, que eu vim aqui para fazer não sei o quê, que eu era pastor de outra igreja. Eu vim aqui para dar algum recado, alguma coisa para o pastor da época, e começaram a confusão. Uns queriam azul, outros queriam verde, outros que e não dava, e não chegava a lugar nenhum. O Erli, não sei se estava aqui na época, estava não. Rapaz, o negócio estava indo, o almoço estava indo embora e a gente não estava conseguindo chegar no lugar, até que votaram e conseguiram verde. Né? Veja, nós, cada um tem uma opinião diferente. Se você for atrás de cada um, irmão, cada um tem uma coisa. Você não sai de casa com a sua roupa. Você não sai. Mas também, se você ficar preocupado com o que você pensa, também você está mal, tá? Porque nem tudo que você pensa é certo, correto, equilibrado, e nem sempre é melhor para você. E agora, o que eu faço? Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pensa. Mas não me preocupar com o que as pessoas pensam não quer dizer que eu vou ser insensível. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas sentem. Sim, o que elas sentem, eu preciso me preocupar. Se eu falo aquilo, posso ofender. Se elas estão precisando de ajuda, eu tenho que estar sensível às necessidades das pessoas e me preocupar com o que elas sentem. Eu posso nem sempre ouvir a sua opinião, porque se eu ouvir a opinião de todo mundo, eu não faço nada. Mas sempre vou me preocupar com aquilo que você está sentindo, com a sua necessidade, com o seu sentimento. Eu preciso me preocupar com isso como cristão. Deus estava preocupado também com o que Simeão estava sentindo, porque ele estava sentindo cada vez mais velho. Ele estava começando a ficar inseguro. Ele estava com medo de morrer e o promessa não se cumprir. E ele sabia, se o promessa não se cumpriu, não foi por causa de Deus, foi por causa de mim. O que eu estou fazendo de errado? E Deus sabia desse conflito interno na vida de Simeão. Deus estava preocupado com o que Simeão estava sentindo. Indo adiante, eu quero que você entenda mais uma lição. Estamos preocupados com o destino ou com o caminho? Presta atenção, estamos preocupados com o destino ou com o caminho? Deus chegou para Simeão e falou: você vai ver ainda em vida o Messias. Esse era o destino, era a promessa. Esse era o objetivo. E Simeão deve ter ficado assim, alegre, regozijante. Puxa vida, eu vou ver o Messias. Como eu disse, é a mesma coisa se Deus falasse para você: você vai ver Jesus voltando e você vai ser arrebatado. Você não vai morrer, você vai ser arrebatado. Você ia ficar, né? Uau! E assim ficou Simeão. Era o destino. Mas
Deus sempre revela o destino. Olha para a Bíblia, Deus sempre revela o destino. Deus revelou o destino para Abraão. Sai daqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem um destino, tem uma terra. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai tirar, o destino tira meu povo do Egito. Esse é o destino, ok? E depois ajuda eles chegarem lá na terra prometida, ok? Também é o destino, ok. Deus falou com Davi, você será rei. Você será rei através de Samuel. Esse é o destino da sua vida. Você será rei. Ok? Louvado seja Deus. Deus revela os nossos destinos. Se você pedir, Deus revela. Destino, Deus revela. Deus falou comigo, você vai ser pastor. E um dia disse para mim, vai ser pastor lá no Espírito Santo. Glória a Deus. O que Deus não revela? O caminho. O caminho não revela. O caminho ele não mostra. Deus não falou para Abraão, vou te mostrar o caminho. Não, eu te mostrarei, vai andando que eu te mostro, vai andando que eu te mostro, vai andando que eu te mostro. E também não falou para Davi, serás rei. Como é que vai ser? Não, vai vendo, vai andando. Quando ele viu, teve Golias. Quando ele viu, teve que enfrentar Saul. Quando ele viu, teve que enfrentar um monte de coisa. Deus não falou a Moisés, vai lá, o destino é tirar meu povo do Egito. Ele foi, mas não sabia, eu queria passar aquele 40 anos no deserto. Para chegar nas portas da terra prometida e nunca ter entrado. Pelo menos não ali em vida. Entrou depois, na transfiguração, vendo Jesus junto com Elias. Deus também chegou para Simeão e disse, Simeão, vai ver o Messias, glória a Deus, mas eu não vou te mostrar o caminho. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo, o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, o tempo foi passando, o caminho foi difícil, quando ele pensava que já ia morrer, quando é que vai ser? Aí chegou a hora de ver. E talvez ele imaginou, talvez no seu imaginário, talvez, aí é conjectura minha, talvez ele imaginou conversar com o Messias, talvez ele imaginou ver Jesus adulto, talvez ele imaginou ficar ali ouvindo as pregações de Jesus. E Deus fala, está aqui o Messias, cadê essa criança aqui? Onde? Essa criança. Ah, é a criança? A criança. Ah, essa criança. Essa criança. Essa criança. Essa criança. Bilu, bilu. Que é uma balinha. É o Messias. Não pode me ensinar nada, não pode me falar nada. Eu sou um velho e uma criança. Talvez no imaginário dele pensava de ver Jesus adulto, ver Jesus pregando, ver Jesus fazendo milagres, ressuscitando mortos, andando sobre as águas. Simeão não viu nada disso, porque Simeão já tinha morrido quando Jesus começou o seu ministério. Deus prometeu lhe ver o Messias, não mais que isso. Veja, o caminho Deus não mostra, por quê? Porque muitas vezes não iríamos suportar saber o caminho. Já pensou se Deus falasse comigo? Quando falou o destino que eu vinha com o Espírito Santo, Deus também falasse comigo, ó, se vai para o Espírito Santo, vai ser pastor lá. Glória a Deus. Bem, mas no meio do caminho, você não vai ter dinheiro, vai ganhar R$80, não vai passar essa dificuldade, vai passar essa, mas depois vai ficar bom. Irmão, eu não vinha não. Quanto tempo isso? Vai demorar mais ou menos 20 e poucos anos para o negócio começar a ficar bom. Quem é louco? Se Deus revela o caminho, irmãos, a maioria de nós não suportamos. Por isso que Deus mostra o destino, mas não revela o caminho. Só que nós temos um problema. Nós não ficamos com os olhos fixos no destino, nós só ficamos olhando o caminho. Nós só olhamos o caminho e esquecemos do destino. Se Simeão olhasse para o caminho, ele estava vendo, eu estou envelhecendo, as coisas estão ficando ruins. E depois ainda vejo, depois de tanta espera, de tanta paciência, vou ver o Messias, uma criança. Talvez você está olhando demais o caminho, as dificuldades, as lutas. Você crê que Deus tinha um plano para te criar desde sempre? Eu creio nisso. Eu creio que eu não sou obra do acaso. Eu creio que a minha existência é plano de Deus. Você crê que a sua existência é plano de Deus?
Então fala para o Senhor: eu creio que a minha existência foi plano seu. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe todas as coisas? Levante a mão assim: eu creio. Eu creio que o Senhor sabe todas as coisas. Você crê também? Se você crê que Deus te criou, e você não é obra do acaso, e se você crê que Deus sabe todas as coisas, você crê, então, que quando Deus te criou, falou: você vai passar por uma pandemia. Seus pais não passaram, seus avós não passaram, seu bisavô não passou, mas você vai passar por uma pandemia. Mas quando eu te criei, eu já sabia que você ia passar por isso. E eu já te dei todas as condições para passar por isso. Como dei condições para você passar por todas as coisas. Só que, em vez de se preocupar com o destino, nós estamos nos preocupados com o caminho. A pandemia não é o meu destino. A pandemia é um caminho que eu vou passar. É um caminho, não meu destino. Eu não fui criado para superar a pandemia. A pandemia é um caminho, é uma pedra que está no meu caminho. Eu fui criado por um outro destino. Você foi criado por um outro destino. Não fique com os olhos fixos no caminho. Olha para o destino. Olha para aquilo que Deus preparou para você. Olha para as promessas de Deus para a sua vida. Você quer superar 2021? Quer superar esse Natal difícil? Quer superar esse ano novo difícil? Creia que isso é parte do caminho e não é o destino. Que você vai passar por isso. Vai passar. Como passou tantas outras coisas na sua vida. E se você olhar direitinho, talvez você passou por coisas mais difíceis que a pandemia. O mundo não, mas você já. O mundo, talvez, nos últimos 100 anos, não passou algo tão difícil como a pandemia, mas você talvez já passou de forma pessoal. Por isso, irmãos, eu quero botar o terceiro item, o terceiro ensinamento que Simeão nos dá. O seu caminho não é uma jornada egocêntrica. O seu caminho não é uma jornada egocêntrica. Ou seja, Deus não coloca você no caminho para pensar só em você. O seu destino não é só sobre você, é também sobre você. Tem pessoas ao seu redor que serão afetados pelo aquilo que acontece na sua vida. E também no meio do caminho você vai abençoar e interagir com pessoas. Você crê nisso? Deus te colocou pessoas para você abençoar. No meio do caminho, e o caminho é o processo de Deus para que eu possa ser digno do meu destino. Para que eu possa estar preparado para usufruir do destino que Deus colocou, das promessas que Deus colocou na minha vida. Nesse processo, nesse caminho, Deus me coloca pessoas. Preste atenção nesse texto aqui, de Simeão, que está em Lucas, capítulo 2, do 34 ao 35. Simeão os abençoou e disse a Maria: mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Presta bem atenção nessa frase agora de Simeão para Maria, que está em negrito. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Olha como é. O nosso caminho não é um caminho egocêntrico. Quando Deus revela um destino, uma promessa, Ele não está pensando só em mim. Ele está pensando nas pessoas que eu vou encontrar no meio do caminho, pessoas que eu preciso abençoar.
Quando Deus pensou na minha vida, quando Deus falou comigo, vai para o Espírito Santo, Ele não estava pensando só em mim, Ele estava pensando em você também, porque sabia que de alguma forma eu poderia abençoar a sua vida. Deus me trouxe também pensando em você, mesmo que talvez eu fique com você pouco tempo. Mas Deus pensou em você quando me trouxe para cá, não pensou só em mim. Porque o meu destino não pode ser algo egocêntrico, não pode ser só para mim, tem que ser para pessoas que eu vou encontrar no meio do meu caminho. Deus, quando me trouxe para cá, não estava pensando só em mim, estava pensando na Karina, que sabia que eu ia casar com ela. Estava pensando em Nicolas, que sabia que ele precisava existir, e ele só podia existir se eu casasse com a Karina. Deus estava pensando em cada detalhe, não só em mim e não só em Simeão. Mas quando Deus deu a promessa para Simeão, ele não sabia as pessoas que ia encontrar no caminho. Ele só sabia que Deus ia usá-lo no meio do caminho. A única coisa que Simeão sabia é que ele viria o Messias ainda vivo. O que ele não sabia no meio do caminho, que Deus ia usá-lo. E Deus fez essa promessa para ele, porque ele precisava dar uma palavra para Maria. Ele precisava preparar Maria. Era Simeão que preparou emocionalmente Maria. E isso poucas pessoas percebem no texto. Preste atenção. Simeão, quando pega aquela criança, ele começa a abençoar e abençoar seus pais. José estava vivo, nunca esqueça disso, José estava vivo. Mas Simeão é usado pelo Espírito Santo. E qual deveria ser, naquela cultura, o que Simeão tinha que falar? Simeão tinha que falar com José, que era o homem. Naquela cultura, aquela palavra que ele estava falando da criança, que ele começou a falar, essa criança aqui, o que ele estava falando de forma resumida essa criança aqui vai perturbar Israel, e Israel vai ficar alvoroçada por causa dele. Mas ele devia falar isso para José, que era o pai, estava vivo. Mas o Espírito Santo fala para ele, não fala com José não, fala com Maria. E ele, como era uma pessoa que sempre obedecia o Espírito Santo, ele não questionou, foi simplesmente obedecer. O normal era falar com José, mas Deus está mandando falar com Maria. E aí, quando ele chega para Maria e fala isso para Maria, ele dá uma palavra direta para Maria. Sabe esse teu filho? Messias. E você sabe que ele é o Messias. Ele vai cortar o seu coração. Ele vai te destroçar emocionalmente. Se prepara. Você vai ver ele sofrendo. O que ele estava dizendo ele vai fazer você sofrer como mãe. Como mãe, você vai sofrer. E é necessário que você sofra como mãe, porque ele não é só seu filho, ele é o Messias. O Messias que tem que morrer por nós, mas para você, ele é o seu Messias, mas também ele é o seu filho, e vai ser difícil você separar as duas coisas, e isso vai atravessar seu coração. E sabe como é que Maria se preparou emocionalmente? Maria percebeu que ele não falou isso para José. E eu tenho certeza que imediatamente Maria sabia, José vai estar morto, e eu vou estar sozinho. Porque se José estivesse vivo, ele falava com José. Mas ele não está falando isso para José, só está falando isso para mim. Isso quer dizer que eu vou ter que suportar isso sozinho. José não vai estar comigo. Além de falar sobre o Messias, já estava preparando ela que José ia embora. Quando Simeão recebeu a palavra profética, queria ver o Messias, ele não imaginou que um dos motivos dele ver o Messias era que ele precisava também dar aquela palavra para Maria. Ele também precisava dar aquela palavra para Maria. Sabe, Deus tem um destino para você, você crê nisso? Deus tem uma promessa para a sua vida, você crê? Então não olha para o caminho, olha para o destino. O caminho às vezes vai ser difícil,
Às vezes o caminho vai ter dificuldades, lutas. No nosso caso, até pandemia vai ter. Mas você tem um destino, uma promessa de Deus para a sua vida. Mas, no meio do caminho, Deus te deu esse destino, essa promessa, porque você vai precisar abençoar alguém que você vai encontrar no meio do caminho. Não pensa só em você. Pensa que no momento certo, Deus vai te revelar pessoas que você vai abençoar no meio do caminho. Deus não falou isso no meio, para ele, que ele ia falar com Maria. Deus só falou na hora para ele. Mas ele estava sensível à voz do Espírito. Ele sabia que a promessa não era só para abençoar a sua vida, mas para aqueles que ele ia encontrar no meio do caminho. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você. Você crê nisso? Você crê? Você não pode vir no altar, mas você pode ficar de pé. Eu quero falar com você também que está na sua casa. Deus tem uma promessa para você. Eu quero para você que crê nisso. Deus tem uma promessa para você. Você crê? Se você crê com fé, irmão, coloca isso no seu coração. Olha, coloca isso no seu coração. E começa a falar agora através do Espírito. Eu creio que Deus tem uma promessa para mim. Eu creio que Deus tem uma promessa para mim. Eu creio que Deus tem uma promessa para mim. Para mim. Então não olha para o caminho, olha para o destino, olha para a promessa. Sim, às vezes o caminho é difícil, normalmente é. Às vezes o caminho tem luta, decepções, tristezas, traições, e no nosso caso até pandemia. Mas no meio do caminho tem pessoas que eu vou abençoar também, pessoas que vão me abençoar. O caminho, que é o dia após dia, é a certeza que Deus vai cuidar de mim e de você. Mas eu olho para a promessa. Eu olho para uma promessa, irmãos. Deus me prometeu que um dia eu verei essa igreja com mais de 1000 pessoas. Mas até lá tem um caminho. Deus só me mostra o destino. Ele não me mostra o caminho que eu vou passar. E não diz com quantos anos isso vai acontecer comigo. Mas eu não posso me preocupar com o caminho. Eu só posso ficar olhando o destino. Você está olhando para o destino ou para o caminho? Você está só pensando em você ou você está abençoando as pessoas que passam pelo seu caminho? Você está crendo em quem nesses dias de informações trocadas nos homens, na mídia? Ou você está crendo naquilo que o Espírito Santo tem conduzido a sua vida? Ainda creio em Deus, eu ainda creio em Deus. Você crê? Você crê? Então começa a louvar o Senhor agora, irmãos. Vamos louvar o Senhor, preparar o nosso coração com aquilo que Deus tem para nós. Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia! Fala com teu Deus, que você crê nas promessas dele agora. Ah, Deus, nós cremos, Pai. Cremos nas tuas promessas.
Cremos no teu agir, cremos no seu cuidado. Cremos que no meio do caminho o Senhor tem, Pai amado, nos sustentado. Oh Deus, Deus, cremos em Ti, Pai. Cremos nas Tuas palavras. Cremos naquilo que o Senhor tem feito conosco, Pai. E cremos que vai se cumprir aquilo que o Senhor tem nos prometido. Aleluia. Começa a falar com o seu Deus agora. O que você está precisando agora diante de Deus? O que está te desanimando no meio do caminho? Entristecendo você? Começa a falar com Deus. Senhor, me ajude a parar de olhar o caminho. Eu quero ver o destino. Eu quero fixar meus olhos no destino, nas promessas do Senhor, Pai. Oh Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Pai. Oh Deus, em nome de Deus, confiamos em Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Deus. Aleluia. Oh Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Aleluia. Oh Deus, nosso Deus, Pai. Confiamos em Ti, Pai, nas Tuas promessas, Senhor. Tu és meu homem que mente, Senhor. Se Tu nos prometeu, vai acontecer, Pai. Vai se realizar. O milagre vai chegar, Deus. A pandemia não pode resistir ao Teu poder. Dificuldades, Pai amado. Homens, nada pode contra aquilo que o Senhor tem nos prometido. Oh, Senhor, que possamos agarrar Tuas promessas. Oh, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o Aleluia. impossível Aleluia. acontecer. Oh, Deus de promessas. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas. Passeia Teu Espírito Santo no meio da casa do meu irmão, no meio da Tua igreja agora, Pai. Nos dê o refrigério, a certeza que podemos confiar em Ti, mesmo no dia de pandemia, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Deus. Oh Pai. Cremos, Pai. Oh, confiamos em Ti. Oh Deus poderoso. Aleluia. Abençoe esse meu irmão agora, Pai. Dê a certeza, a convicção que o Senhor tem cuidado dele. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Senhor Jesus, Pai amado. Existe um povo que crê, Pai, aqui. Crê nos Seus cuidados. Crê que o Senhor nos protege no meio das dificuldades, da pandemia, da guerra, da dor, da traição, da frustração, do desemprego. O Senhor nos sustenta em cada situação, Pai, das nossas vidas. Nos ajude, Pai, a começar a crer no Senhor, crer apenas em Ti, no que o Senhor tem falado conosco, Pai. Que possamos nos agarrar às Tuas promessas. O Senhor tem um destino para nós. Não queremos olhar para os caminhos, queremos orar para as promessas. Queremos olhar para as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Mas não queremos ver de forma egoísta. Queremos abençoar pessoas que estão no meio do caminho, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, com essa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Você crê, então bate palma. Dá um aleluia para Jesus aí, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Amém. Poder assentar por um minutinho, nós estamos terminando já. Eu quero convidar a Jaqueline aqui na frente. Ou a Jaque. Jaqueline, mais conhecido como Jaque, né? Ela que me apresenta como Jaqueline, então fica mais difícil. A Jaqueline, nós somos parte do caminho da vida dela, mas Deus tem um destino para ela. E ela está, o último domingo que ela vai estar conosco, pelo menos de início, né? Ninguém sabe o futuro. Porque ela vai atrás da sua promessa. Deus deu uma promessa para ela. E por isso ela está voltando a morar no Rio de Janeiro, porque ela crê nessa promessa, nesse destino que Deus tem para ela. E quando ela falou comigo, ela diz: eu estou triste, eu fico triste também de não ver todos os dias, ou pelo menos toda semana, Jaque, mas fico feliz porque Deus está levando ela para a sua promessa. E que bom que eu fiz parte do caminho. Que bom. E que bom que você fez parte do caminho da minha vida. Né? Que bom. Que bom que você me abençoou sendo parte do meu caminho, e eu pude abençoar um pouquinho sendo parte do seu caminho. Mas eu creio no destino. E eu creio nas promessas de Deus na sua vida. Vamos estender nossas mãos em direção à vida dela. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado pela Jaque. Obrigado porque é uma mulher de Deus e ela se agarra às tuas promessas. Ela não está preocupada com o que as pessoas pensam e nem mesmo com aquilo que ela pensa. Ela está preocupada com aquilo que o Senhor pensa. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte do caminho da Jaque, Pai. Como eu disse, no meio do caminho nós abençoamos pessoas e ela nos abençoou e nós pudemos abençoar um pouco a vida dela. Mas ela está se mudando para o Rio de Janeiro para ver a realização de uma promessa de Deus para ela. Uma promessa que vem do Senhor, e o Senhor Deus que não mente, o Senhor Deus que não promete algo que não se cumpre, e o Senhor vai realizar essa promessa na vida da Jaqueline, Pai amado. Realiza segundo a tua vontade, o teu querer. Abençoe a vida dela, das suas filhas, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Né? Eu quebrei o protocolo porque eu estou imunizado pelo menos por 3 a 6 meses. Então eu posso. Eu posso. Né? Nesses dias. Vamos ficar de pé de novo. Parece um exercício. Vamos ficar de pé. E eu quero que você estenda suas mãos e fale: eu creio nas promessas de Deus. Olha, eu creio. Ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. O ano está acabando. Ó, é minha. Fala assim: eu creio nas promessas de Deus. Eu agarro, ó. Deixa aberto, depois fecha. Eu agarro aqui, ó. Abriu e fechou aqui. É minha. Vai sair daqui não. É minha. Deus prometeu. E vai cumprir, irmão. Vai cumprir. Creia em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu creio nas tuas promessas. Eu creio no destino que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Que não possamos ter medo no meio do caminho. Não nos dê espírito de covardia, mas de coragem, de fé, para caminhar, para continuar, para lutar e saber, em nome de Jesus, que a promessa vai chegar, Pai. Com pandemia ou sem pandemia, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos.